A época era depois da guerra, então uma menina de 5 anos, deitada na parte de baixo do beliche, do lado da mãe dela. Então era uma mulher adulta com a sua filha de 5 anos. E a menina ficava ali deitada, com um medão danado, porque tinha acabado de acabar a guerra. E de repente ela olhava do lado e a mãe começava a ficar velha e a encolher de tamanho. E encolhendo, 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 até se transformar numa boneca. Daí a menina ficava assustada com aquilo e pegava a boneca e punha no colo. E ficava ali segurando, tipo, eu vou cuidar dela, eu vou cuidar da minha mãe. Né? Que a mãe tinha encolhido de tamanho, tinha ficado velha, ali do lado dela, deitada na cama. Isso era o sonho recorrente dessa moça que morria de medo de pessoas mortas. Quando ela tinha 5 anos de idade, um pouco antes, o avô dela morreu, ela não chegou a nem conhecer o avô. E a cama de casal da avó dela, já que ela passou a ser viúva, mandaram o marceneiro encurtar a cama de casal, transformar quase numa cama de solteiro, um pouco maior do que a cama de solteiro, já que a avó dela, né, se tornara viúva. E acontece que levaram essa menina de 5 anos, a mãe dela levou ela para visitar a avó, que estava muito doente. E falaram, dá um beijo na vovó. A vovó estava deitada nessa cama, com o olho um pouco fechado, e daí a menina subiu na cama e deu um beijo na avó, que estava ali quase morta, e falou, benção, avó. Aí a vovó falou, Deus te abençoe, minha filha. E voltou a ficar interiorizada, a avó. No dia seguinte, a avó faleceu e prepararam o enterro. E ela foi no enterro, a menina, a mãe levou a menina, e ela viu todo o processo funerário, desde vir o carro funerário na casa para buscar o corpo da avó, até levar o enterro, enterrando, o velório, o enterro, e ela ficou morrendo de medo. E daí, como a avó deixou de herança, deixou a cama, deixou a penteadeira e deixou o guarda-roupa e 2 criados mudos. Deixou para ela, e ela tinha 5 anos, ela era grande para dormir no berço ainda, e ela tinha que dormir no dia seguinte já na cama que ela que herdou da avó. Puseram a cama da avó, que ela tinha visto morta, e ela tinha que aceitar a herança, ela tinha que dormir na cama. Então a menina, com aquele medão danado, deitou na cama que viu a avó, que era a cama da morta. E a cama era grande, e ela pequenininha, com 5 anos, deitou no meio da cama. E ela ficava com medão danado, medindo com o palmo, de um canto até o outro canto, para ela ficar deitada bem no meio da cama, de medo de que alguma coisa viesse da cama, debaixo da cama, e pegasse ela. E aí o tempo foi passando, ela às vezes levantava no meio da noite e ia querer dormir com o irmão mais novo dela, pegava o travesseiro, que tinha um nome, o travesseiro, e ia lá no quarto dos pais e dizia que estava com medo. E pedia para dormir na cama dos pais. Aí a mãe falava, sobe. Ela dava uns passinhos, subia o menino. Aí a menina
vinha também. Aí a mãe dela falava, não cabe. Aí ela falou, eu deito nos pés mesmo. E deitava nos pés. O pai ficava dormindo, roncando. E antes de clarear o dia, ela dormia a noite inteira lá, nos pés da cama dos pais. Antes de clarear o dia, estava clareando o dia, ela saía de fininho antes que o pai acordasse e ia dormir no quarto dela, já que tinha clareado o dia. Aí ela ficou adulta, com 20 anos, e teve um outro enterro, e ela sempre que ouvia que morria alguém ali na vizinhança dela, ela mudava de calçada, ela mudava de rua, ela passou a vida inteira tendo aquele sonho recorrente de que a mãe encolhia, virava uma boneca e que ela cuidava, de medo que a mãe morresse. Então toda vez que ela ouvia uma notícia, alguém estava morto, ela fugia. Mas acontece que morreu um parente dela e a mãe estava ali tomando conta. E ela foi junto com a mãe dela. Então ela com 20 anos teve que encarar o velório. E daí ela ficava sentada lá, a mãe dela falava, minha filha, vai lá e acende a vela que apagou. Ela ia lá e enfrentava o medo dela. Arruma um pouco lá o véu, tá desarrumado. Cobre lá com o véu. Aí ela ia lá e cobria. Então assim ela enfrentou o medo dela e ela perdeu o medo de morto. E ela chegou nessa época ter o sonho de querer ser freira. Então ela foi no convento e se candidatou a ser uma freira. Então ela começou a estudar e ela sentia saudade dos pais, e num determinado momento que ela se tornou noviça, tinha um voto de silêncio. Então elas tinham que ficar um tempo sem falar com ninguém. E ela, toda vez que escutava um telefone, ela estava longe, ela achava que pudesse ser um aviso dizendo que a mãe dela morreu. E daí ela ficava desesperada. Mas durante essa época que teve um período que as irmãs não podiam falar nada com ninguém, de voto de silêncio, ela viu uma das irmãs chorando muito e ela não sabia o que era. E ela chorava, chorava, e ela ficou com medo. O que será que é? Tocava o telefone, ela estava em voto de silêncio, não podia atender. E uma das irmãs chorando muito. Aí, quando terminou o voto de silêncio, depois de várias semanas, elas vieram saber que tinha falecido o pai dela, dessa irmã, e as freiras tinham falado para ela, mas ela não poderia contar para ninguém isso, então ela só chorava, para não romper o voto de silêncio. E não adiantava ela sair de lá para ir no enterro, porque era muito longe, num outro estado, não daria tempo de chegar, então ela só chorava. Aí ela resolveu, ficou muito nervosa e achava ela entraria agora na fase que não poderia mais receber visita de parentes, nem nada, não ter contato. Então ficaria durante 2 anos sem ter contato e sem receber visitas. E ela ficou desesperada com isso daí e falou com uma irmã lá, ainda não tinha feito os votos, né, para ser uma freira. E daí ela ficou tão nervosa e a freira viu que ela estava chorando, que ela não tinha vocação para vestir o hábito mesmo e que ela poderia servir a Deus, ser uma pessoa boa, não sendo uma freira, sendo uma mulher comum, tendo uma família, tendo marido e filhos,
que também poderia ser fiel a Deus assim. Aí ela resolveu não ser mais freira, não fazer os votos. Só que a Madre Superiora, que assinaria o papel para poder ela desistir e ir embora para casa, sofreu um acidente e tinha quebrado a bacia e foi hospitalizada. E só ela poderia assinar para ela poder sair. Então ela teve que continuar esperando, mas lá sem ter contato, porque já estava naquele período dos 2 anos que não podia ter contato com a família, com ninguém, e ficar esperando a madre sarar para poder vir e assinar. E nisso, os pais dela em casa, preocupados, achando que as irmãs do convento não quisessem deixar ela vir embora e desistir. Até que sai a assinatura e ela vem para casa. Aí na primeira noite que ela está dormindo em casa, os móveis todos, a cama que era da mãe dela, que ela morria de medo, que teve que passar a dormir, né, que era a cama da avó dela que tinha morrido, e a penteadeira, o guarda